Olá, professores. É um prazer estar aqui com vocês novamente nessa nossa formação de ATPC. E o ATPC dessa semana trata-se de um ATPC de tema geral. O tema dessa nossa ATPC de hoje é Trilha Antirracista, parte 1. Por que que nós colocamos parte 1? Porque o material que nós separamos, que nós desenvolvemos, um ATPC só não ia dar conta de falar. Então, nós teríamos provavelmente a parte 1, 2 e 3, ok? Se por um acaso não tiver a parte 3, mas a parte 2 certamente nós teremos também. Eu vou fazer agora a apresentação institucional. Então, nós temos a nossa professora Vera Curriel, que é a dirigente de ensino da Guarulhos Norte, o professor Almir Fernandes, que é o coordenador da equipe curricular. E aqui comigo, as minhas colegas, que todas nós aqui somos professoras especialistas de currículo. Então, nós temos aqui a professora Ana Paula, que é de projeto de vida e convivência, eu que sou a professora Denise, de geografia, a professora Elaine Bifuco, de sociologia, e a professora Fabiane Santos, que é PEC de projetos especiais. Para nós darmos início a nossa TPC, e nós escolhemos uma música que vai falar um pouco do assunto que nós iremos transcorrer hoje. Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Experimenta nascer preto na favela pra você ver. O que rola com preto e pobre não aparece na TV. Opressão, humilhação, preconceito. A gente sabe como termina quando começa desse jeito. Desde pequena fazendo corre pra ajudar os pais. Cuida de criança, limpa a casa, outras coisas mais. Deu meio-dia, toma banho e vai pra escola a pé. Não tem dinheiro pro busão. Sua mãe usou mais cedo pra correr comprar o pão. E já que tá cansada, quer carona no busão. Mas como é preta, pobre, o motorista grita não. E essa é só a primeira porta que se fecha. Não tem busão, já tá cansada, mas se apressa. Chega na escola, outro portão se fecha. Você demorou. Não vai entrar na aula de história. Espera, senta aí, já dá 1 hora. Espera mais um pouco e entra na segunda aula e vê se não se atrasa de novo. A diretora fala. Chega na sala, agora o sono vai batendo e ela não vai dormir. Devagarinho vai aprendendo que se a passagem é 3,80 e você tem 3 na mão, ela interrompe a professora e diz, então não vai ter pão. E os amigos que riem dela todo dia, riem mais e a humilham mais. O que você faria? Ela cansou da humilhação e não quer mais escola. E no Natal, ela chorou porque não ganhou uma bola. O tempo foi passando e ela foi crescendo. Agora lá na rua ela é a preta, no sovaco fedorento que alisa o cabelo pra se sentir aceita. Mas não adianta nada. Todo mundo a rejeita. Agora ela cresceu, quer muito estudar. Termina a escola, a apostila. Ainda tem vestibular e a boca seca. Seca, nenhum cuspe. Vai pagar a faculdade, porque preto e pobre não vai pra USP. Foi o que disse a professora que ensinava lá na escola, que todos são iguais e que cota é esmola. Cansada de esmolas e sem o tim da faculdade, ela ainda acorda cedo e limpa 3 AP no centro da cidade. Experimenta nascer preto, pobre na comunidade, cê vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, que isso é vitimismo, que isso é vitimismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, que isso é vitimismo, que isso é vitimismo. Encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, que isso é vitimismo, que isso é vitimismo. São nações escravizadas e culturas assassinadas. É a voz que ecoa do tambor. Chega junto, venha cá. Você também pode lutar, hein? E aprender a respeitar, porque o povo preto veio para revolucionar. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não.
revolução. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Eu espero que vocês tenham gostado da música. É uma letra forte, mas é até bom para nós refletirmos sobre essa questão das cotas, né? Infelizmente, ainda existem pessoas que são contra as cotas. Eu vou falar da nossa pauta de hoje. Então, nós tivemos aí essa música Cota Não é Esmola. Nós vamos falar sobre os objetivos do nosso encontro de hoje, sobre conceitos e definições que fazem parte, que envolvem o racismo. Vamos falar também sobre o mito da democracia racial, sobre duas leis, a 10.639 e a 11.645. Vamos falar também das diretrizes curriculares, da educação das relações étnico-raciais. Vamos falar de um assunto muito interessante, que é o letramento racial. Vamos ter um vídeo sobre esse assunto. Vamos falar também de um outro tema que é pouco difundido, que é o epistemicídio. Vamos ver um vídeo chamado Cor de Lápis. Vamos também falar sobre os tipos de racismo que existem, sobre as formas de combater o racismo estrutural, sobre as práticas cotidianas de combate ao racismo e, por fim, as referências que nós utilizamos na preparação dessa formação de hoje. Bom, essa TPC, nós colocamos 3 objetivos principais. Então, a primeira delas é compreender as dimensões e as consequências desse racismo estrutural. Nós iremos refletir sobre ideias e comportamentos vinculadas pela ideologia do branqueamento e pelo mito da democracia racial. E, concluindo, promover em todos os professores, nos alunos e em nós mesmos, essas ações antirracistas. Então, para que a gente comece essa formação hoje, seria interessante nós pensarmos nesse assunto. Pensarmos o quanto o racismo, ele ainda existe. Quando eu pedi para vocês pensarem nesse assunto, nesse cotidiano, se a gente for pensar, muitas vezes a gente vai ver sempre na posição de destaque pessoas que não representam a classe preta, principalmente no nosso dia a dia, quer seja na escola, quer seja em lugares mais importantes. Então, a representatividade é muito menor em relação ao preto. Eu vou mostrar um vídeo que é autoexplicativo e eu não preciso falar sobre ele. Um dia me ensinaram que essa era a cor de pele. E mesmo não sendo da mesma cor da minha, eu comecei a chamar essa cor de pele. O que eu não entendia era, se aquela era a cor de pele, por que a minha não era daquela cor? Será que tinha alguma coisa de errado? Descobri que tinha, mas não comigo. Os meus pais me ensinaram que o problema não estava na minha pele, mas nas pessoas que ignoram a minha pele. O que estava errado era a imposição de uma cor única. Eles me ajudaram a entender as histórias dos meus ancestrais sobre a nossa cultura, sobre racismo estrutural e sobre a nossa luta contra os preconceitos. Comecei a ver e perceber outras pessoas iguais a mim, brinquedos parecidos comigo, filmes, desenhos, muitas coisas. A minha cor existe e eu descobri que tem um monte de cores de pele. A minha cor é essa e ela é linda. Com relação à questão da identidade e de privilégios, perante a nossa Constituição, nós somos todos iguais. Se nós olharmos lá na Constituição, todos nós somos iguais. Agora, eu pergunto para vocês, será que realmente nós somos todos iguais? Será que não existem diferenças? E qual é o problema de existir diferenças? Será que essas diferenças, por elas existirem, elas são positivas, negativas? Então, será que eu sempre tenho que fazer um juízo de valor
de algo que é diferente, então é algo para a gente pensar também. Quando a gente vai falar de trilha antirracista, nós pensamos, para o início dessa conversa que nós estamos tendo, tratar de alguns assuntos, como, por exemplo, raça, racismo, preconceito e discriminação racial. Então, por exemplo, a questão raça, ela era determinada, e isso não acontece mais, né? Isso não é aceito mais pela ciência, e a raça ela era para definir, inclusive, as pessoas pretas. E eles, no processo histórico, eles se utilizaram até de uma explicação biológica, que hoje não é mais aceita. Essa explicação, ela caiu por terra, ela não é aceita. E com relação ao racismo? O racismo, o que que envolve? O que que envolve esse racismo? Então, ele envolve um processo histórico, ele também, ele é uma racionalidade e é uma forma de pensar, é um pensamento histórico que ele perpassou aí durante muitos anos, e ele está presente nos nossos dias até hoje. Então, outra coisa, o racismo, ele é algo sistêmico e processual. Então, ele vai movimentar o quê? Ele vai movimentar processos históricos, ele vai movimentar a economia, ele vai mexer com as relações, porque é a partir das relações que a gente vai ter essa questão racial. E o que que é o preconceito? Então, o preconceito, ele vai ser o quê? Ele vai ser o fruto da representação de um juízo de valor. Eu vou inferiorizar o outro. Eu vou hierarquizar as pessoas. Então, isso é preconceito. Quando eu inferiorizo, e faço hierarquia dentro dessa população, dessas pessoas que são diferentes. Então, porque ela é diferente, ela é inferior. Então, não é bem assim, né? Então, assim, esse preconceito também, eu acho que é algo importante, ele vai captar o imaginário social e ele vai fazer com que eu tenha um julgamento. Então, o preconceito, ele não deixa de ser um julgamento, né? E são coisas que estão ligadas, tanto o preconceito, a raça, o racismo e essa discriminação racial, são, infelizmente, ela acontece ainda hoje e elas estão enraizadas muitas vezes. O conceito de raça, como eu já havia falado, ele foi uma construção social, né, que houve dentro de algumas tensões entre brancos e negros. E muitas vezes essa construção de raça, ela foi vista, ela foi simulada como algo harmonioso, e não nada tendo a ver com o conceito biológico, né? Porque esse conceito biológico foi um conceito que ele foi cunhado no século XVIII. Só que, como eu já falei para vocês anteriormente, esse conceito ele já está superado, né? Nem a própria biologia fala disso. Aqui, algumas definições, apesar de eu já ter falado sobre elas, então nós temos aqui, nós colocamos um pouco mais detalhadamente sobre o preconceito, sobre o racismo e sobre a discriminação racial, que nós já comentamos, né? Então, eu só vou acrescentar aqui sobre essa discriminação racial, a questão de segregação, né? Então, quando você segrega uma população, você está afastando ela, você está diferenciando ela, está tratando ela de forma injusta. Então, são esses conceitos que nós trabalhamos dentro da questão do preconceito racial. O que que tem a ver isso, tudo que nós estamos falando, com relação ao mito da democracia racial? Por que que a gente fala de mito de democracia racial? Porque existe uma crença, isso até para justificar o período, a escravização, existe uma crença que no Brasil nós somos considerados um país totalmente pacífico,
um país que não tem conflitos, principalmente com relação a questões raciais. Será que isso realmente é verdade? Existe uma narrativa que fala que os brasileiros eles vivem de maneira pacífica, de maneira amistosa e de maneira harmoniosa. E que a cor e a raça, elas não são relevantes para as oportunidades que existem no nosso país. Mas assim, esse mito racial, se vocês quiserem se aprofundar no assunto, ele é discutido em Casa Grande e Senzala, que é do autor Gilberto Freire, de 1933. Então, lá, nessa publicação, ela tratava a escravidão, que foi algo extremamente perverso, como uma coisa amena, como uma coisa suave. Que os escravos eram pessoas dóceis, que eles eram pessoas passivas diante desse processo de escravização. E que os senhores que os escravizavam eram paternalistas. Então, era como se esses senhores estivessem fazendo algo bom. O que mais que nós podemos pensar sobre isso? Nós vivemos mesmo uma democracia racial? Será que todas as oportunidades que existem, elas são iguais? Durante esse processo que o Brasil passou, durante esse processo de escravização, e quando houve a libertação dos escravos, tentou-se fazer aqui no Brasil uma política de branqueamento. Além disso, se nós pegarmos alguns dados do estado de São Paulo, nós recebemos, entre 1890 e 1914, mais de 1,5 milhão de europeus, que representa mais de 63%, né, da população de São Paulo. Esses números de imigrantes, eles ultrapassavam 50% do total de imigrantes. E a maioria era de imigrantes italianos. Quais são as consequências desse mito que foi imposto, de dizer que o Brasil era um país harmonioso e não era um país racista? Então, nós colocamos 3 pontos aqui. A crença de que o resultado da miscigenação, ela não existem raças, quanto mais se fala em racismo, mais ele vai acontecer. Olha só a distorção, né? E também a ideia de nós vivermos de uma forma harmoniosa, né? Isso acabou acentuando o preconceito e a discriminação, e não permitiu que nós discutíssemos sobre o assunto. Porque, assim, um dos grandes buracos que o Brasil tem nas desigualdades sociais é justamente a diferença do quê? Entre brancos e negros. Então, isso fez com que se aprofundassem essas diferenças. Mas agora, de algumas décadas para cá, existem leis que asseguram isso, que asseguram o estudo e a discussão disso. E a minha colega Ana Paula, ela vai falar justamente sobre isso agora, sobre essas leis. Olá, professores e professoras. Dando continuidade à nossa TPC de hoje, nós vamos discorrer referente à Lei 10.639, que vem aí como parte de políticas educacionais afirmativas, assegurando a obrigatoriedade da temática de História e Cultura Afro-Brasileira no currículo brasileiro, que foi negado por mais de 5 séculos a discussão no currículo. Embora isso já fazia parte de um debate social, nós vamos, 1980, um grande debate, né, com relação aos grupos negros que já traziam essa questão que tinha que vir realmente para a reflexão, para o debate filosófico e pedagógico. Posteriormente, é claro, nós vamos ter a Lei 11.645, de 10 de março, né, de 2008, ou seja, 5 anos depois, nós vamos ter aqui a inclusão da história, né, da obrigatoriedade da história, da cultura, não somente afro-brasileira ou africana, mas também como a indígena. Para fortalecer e ter como direcionamento para trazer novamente ao debate filosófico e pedagógico
nós vamos ter posteriormente as diretrizes curriculares. Vai surgir ali por meio de 2004 e posteriormente nós vamos ter no nosso currículo em 2009 também essa discussão não, né? O currículo que nós vamos ver trazendo as questões sociais, rompendo com a questão de que o negro ele era sempre passivo, que ele não era um sujeito histórico pertencente à história do Brasil, reconhecendo sim o seu papel, sua identidade, a sua contribuição no palco, no cenário da população brasileira, no ramo da cultura, da política, da educação. Então, o documento ele tem como objetivo nortear as ações das instituições educacionais quanto ao que fazer, o que discutir e como temos que fazer esse debate dentro da escola, rompendo com qualquer barreira ideológica que foi construída e não com a intenção de romper ou de estabelecer uma cultura etnocêntrica aonde você vai sobrepor a cultura negra sobre a branca, não de forma alguma, mas de fazer-se reconhecer e reparar o fato de que os negros também tiveram as suas grandes contribuições na construção da nossa história. Agora vou passar a fala para a nossa colega PEC, Elaine Bifunco, que irá falar sobre letramento racial. Olá, professores e professoras. Vamos dar continuidade ao nosso APPC sobre educação antirracista e educação das relações étnico-raciais. Vamos falar agora um pouquinho sobre o letramento racial. Então, para termos o letramento racial, primeiro precisamos reconhecer a existência do racismo, que foi tão explicado, explicitado aqui para nós hoje. Então, buscar o letramento racial é buscar identificar o racismo, como o racismo opera e como podemos combatê-lo, né? De que forma a gente pode combater. Então, com atitudes antirracistas. Então, de que forma que a gente pode fazer isso, né? Então, as atitudes antirracistas, elas são fundamentais para que o letramento racial se dê de maneira efetiva. Então, como que podemos não ser racistas hoje? Então, essas atitudes que levam em conta a observação em relação aos espaços e as pessoas, né, negras em cargos, e hoje a gente sabe que tanto mulheres quanto homens, a maioria são ainda, os cargos são efetivos dos brancos. Então, dessa forma, os ambientes sociais, eles nos permitem verificar muitos desses detalhes, né? Quantos negros estão em cargos realmente efetivos e chamados altos cargos, como nós hoje verificamos o tratamento dos negros no ambiente social. Então, a gente vê que há muito ainda deboche, muita ironia em relação às suas características, sendo que cada um de nós temos as nossas características, né? Então, entendemos que não existe um racismo reverso. Então, é uma coisa pouco falada hoje ainda, né, sobre esse racismo reverso, e isso a gente aprende estudando um pouquinho mais sobre o letramento racial, o que é e como que nós podemos aplicá-lo na nossa sociedade, né? Então, é visível que as oportunidades, elas são bastante distintas nos grupos de rendas inferiores. O próprio IBGE, ele fez uma análise e quase 56% da população, a população negra, desculpe, não ocupa cargos iguais aos dos brancos. Então, o letramento racial ainda é um enfrentamento diário, né? Então, nós temos que ter atitudes antirracistas para que mude esta realidade. Então, estamos falando de relações de poder. Então, assim, temos que problematizar por que que isso acontece. Sendo assim,
Agora eu vou passar um vídeo para vocês, para que a gente veja, reflita, e depois a gente vai fazer uma breve colocação. Nesse vídeo eu vou falar sobre o que é letramento racial. Letramento racial é quando a gente aprende o que é o racismo, o que o racismo faz na nossa sociedade, de que forma ele interfere nas relações sociais. Mas para que a gente tenha letramento racial, a gente primeiro precisa reconhecer a existência do racismo. A partir do momento que a gente reconhece que o nosso país é um país racista, a gente passa a buscar esse letramento racial, que é identificar o racismo, identificar de que forma o racismo opera e de que forma nós podemos combatê-lo. E de que forma nós podemos combatê-lo? Para além de estudos, que também é fundamental para que tenhamos letramento racial, com atitudes. Atitudes antirracistas são fundamentais para que esse letramento racial se dê de maneira efetiva. Então, precisamos ter instrumentos teóricos, com leituras, vendo filmes, nos informando, fazendo cursos, entendendo como funciona a dinâmica racial desse país, para que a gente consiga transformar e colocar em prática atitudes antirracistas. Então, o letramento racial consiste nisso, em termos mais estudo para que a gente tenha atitudes melhores, antirracistas, para que a gente enfrente o racismo presente na nossa sociedade. E de que forma seria não sermos racistas, por exemplo? De que forma nós podemos ser antirracistas? Questionando, por exemplo, se você trabalha numa empresa, questionar quantas pessoas negras estão nesses espaços de poder. Questionar ao seu redor quantos professores negros você já teve. Você não deixar o seu colega, seu pai, sua mãe, quem seja, falar frases racistas, por exemplo, o cabelo dela é duro. Você ter preparo para falar, não, o cabelo dela não é duro, o cabelo dela é crespo. Existem inúmeros tipos de cabelo. Você saber que não existe racismo reverso. Isso é ter letramento racial, porque muitas pessoas acreditam que existe o racismo reverso porque não tem letramento racial. Você, se tiver letramento racial, você vai falar para aquele seu colega, seu parente, que não existe racismo reverso porque o racismo é um sistema de opressão a pessoas negras. Então não tem como o grupo que é oprimido, o grupo negro, oprimir ninguém, porque nós temos menos oportunidades de emprego, a nossa renda é uma renda inferior à renda das pessoas brancas. Então, dessas maneiras é que você vai conseguir, através do seu letramento racial, enfrentar o nosso racismo, que está em todos os lugares. Está na nossa fala, está no nosso trabalho, está nos hospitais, está na televisão. Quando você vê televisão, você vê quantas mocinhas protagonistas negras nós tivemos ao longo da história. E as pessoas negras estão nas novelas? Se sim, quais papéis elas fazem? Sempre ou quase sempre subalternizados. Então, notar que em um país em que, já constatado pelo IBGE, nós somos 56% quase da população, nós ainda não ocupamos os espaços de forma igual ou até superior, por sermos maioria, ao das pessoas brancas. Então, o letramento racial, ele vai nesse enfrentamento diário. Não é fácil, mas a gente precisa agir. A gente precisa sair do comodismo, de achar que não é o nosso lugar de fala, porque o racismo, ele é um problema a ser enfrentado e combatido por todos. Tá bom, gente? Então, agradeço a vocês aí pela atenção, pela escuta e até a próxima. Então, diante do vídeo que nós assistimos, que é bastante esclarecedor, a gente pode fazer aí até uma atividade
com os nossos alunos e não esperar exatamente o período, né, do 20 de novembro para a gente começar a pensar em alguma atividade nessa linha. Então, acho que foi bastante esclarecedor, espero que vocês tenham gostado, porque estamos aparecendo alguns termos, né, alguns desenvolvimentos sobre esse tema que são novos, né? Então, o letramento racial, e como nós estamos no ATPC geral, é bom que todos os professores tenham conhecimento sobre a importância da gente ter, né, esse tipo de tema nas nossas práticas diárias, se não for diária, pelo menos em alguma atividade, em algum projeto dentro da escola. Você já ouviu falar em epistemicídio? Então, o epistemicídio é o fenômeno que ocorre pelo rebaixamento da autoestima que o racismo e a discriminação provocam no cotidiano escolar. Então, de que forma? Pela negação aos negros da condição de sujeitos de conhecimento, por meio da desvalorização, da negação ou ocultamento das contribuições do continente africano e da produção do fracasso e evasão escolar. É o apagamento histórico, ou seja, a gente levar em conta somente a visão eurocêntrica, fazer a desvalorização da diversidade, seja ela étnica e cultural, e a falta de reconhecimento identitário e de pertencimento, que a gente vê hoje que acontece muito na nossa sociedade. Então, muitas são as razões que advêm de uma realidade inaceitável contra a qual a militância negra vem historicamente lutando à frente, a qual as respostas do Estado permanecem insuficientes, exigindo permanente esforço de compreensão. Então, alia-se neste processo de banimento social a exclusão das oportunidades educacionais, o principal ativo para a mobilidade social no nosso país. Então, nessa dinâmica, o aparelho educacional tem se constituído de forma quase absoluta para os racialmente inferiorizados como fonte de múltiplos processos de aniquilamento da capacidade cognitiva e da confiança intelectual. Então, é um fenômeno que ocorre pelo esse rebaixamento da autoestima que acontece pela negação ou ocultamento das contribuições do continente africano e da diáspora africana, que nós vamos discorrer um pouquinho mais no próximo ATPC específico da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Então, assim sendo, o que nós verificamos, todo neste contexto, é que precisamos começar a nos debruçar sobre o conhecimento, o que é realmente o racismo, o que é essa trilha antirracista que está tão em pauta. Então, agora eu passo a palavra para minha colega Fabiane, que vai dar continuidade ao tema da educação antirracista. Olá, professores e professoras. Dando continuidade ao ATPC sobre educação antirracista, queremos falar um pouquinho sobre o racismo, né? Como essa prática ela está estruturada no Brasil. Então, nós temos o racismo individual, né? O racismo como responsabilidade apenas ali do indivíduo, daquele que está cometendo, ou seja, um comportamento, atitude ou pensamento da pessoa. Nós vimos caso agora recente de um humorista que sofreu racismo no condomínio, né? No caso, a mulher não queria, não aceitou que ele estivesse no elevador que ela estava, que ele entrasse no elevador que ela estava. E aí fez vários xingamentos, o chamou de macaco, de neguinho, de urubu, né? Que ali não era o lugar para ele estar. E também o que o seu Jorge, né, passou ali no Rio Grande do Sul essa semana durante um show. O racismo estrutural, ele é um conjunto de práticas, de hábitos, situações, de falas embutidas em nossos costumes que promove direta ou indiretamente a segregação
e também ali o preconceito racial. E ele é menos perceptível. Ele está, por mais que ele esteja ali cristalizado, enraizado na cultura, na nossa cultura, né, cultura de um povo, e ele é manifestado, mas muitas vezes as pessoas nem sentem, né, que aquilo é racismo, e é. Por isso que ele é estrutural, ele está na estrutura. Então, como ele pode ser manifestado, ele pode ser percebido. Poucas pessoas negras ou de origem indígena, ele ocupa, por exemplo, um cargo de chefia em grandes empresas, ou nos cursos, nas universidades, vagas que são mais disputadas, e quem sempre está presente são a maioria branca, né, da elite. O racismo institucional, ele é manifestado, é uma manifestação de preconceito por parte de instituições públicas, privadas. Então, ele está no Estado, está na igreja, em empresas privadas. Os grupos étnicos, como de negros ou os índios, eles acabam sendo o quê? Marginalizados, rejeitados, seja diretamente ou indiretamente, e ele é bem perceptível, por exemplo, numa abordagem, né, muitas vezes policial, porque quando vai abordar um negro, a abordagem ela é mais violenta contra o negro. Muitas vezes atira, depois pergunta. Vamos agora falar quais são as formas de combate ao racismo estrutural. Para combater o racismo estrutural, a gente sabe que é um processo muito longo, que vai aí passar da educação nas escolas até a mudança na postura das pessoas na sociedade. E o racismo estrutural, ele está em todos os lugares, então ele está enraizado. Você, às vezes, nem percebe que está cometendo um ato aí de racismo. Nós temos que fazer uma autoavaliação, ver se realmente nós não somos racistas, né? Ou seja, temos que sermos corresponsáveis e começar a mudar até mesmo a nossa forma de falar, os termos que nós utilizamos aí no dia a dia e que são termos racistas. Por exemplo, a coisa tá preta, e quer dizer o quê? A coisa apertou. Por que a gente não fala a coisa apertou? Precisa falar a coisa tá preta. Mercado negro, por que não falar mercado clandestino? Serviço de preto, né? Quando ali o serviço não está bom. Então, a gente precisa também repensar nossas práticas. E aqui eu trago uma frase, né, da Angela Davis, que diz o seguinte: numa sociedade racista, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. A gente sabe que existe racismo, nós presenciamos no dia a dia, foram racistas com outra, pessoas que sofreram racismo, e aí? O que nós vamos fazer? Então, a mudança começa de nós mesmos, não usando palavras racistas. É muito importante que nós não faça de conta que o racismo não existe. Ele existe. A gente precisa dizer que determinadas atitudes foi racista, sim. A gente precisa buscar mais conhecimento, autoformação. E aí, eu estou falando de todas as áreas. Nós temos um acervo muito bom na biblioteca da escola, em todas as escolas. O kit de livros da educação antirracista, eles chegaram em todas as escolas. São livros bons. Se a gente tirar um tempinho na hora, né, do APPC, ou até mesmo das APDs que estão aí, né, ir lá na biblioteca, procurar esses livros, ler, é muito importante, porque nós estamos ajudando no combate ao racismo. Então, é necessário espalhar a necessidade de usar as práticas antirracistas. Nós precisamos apoiar as pessoas negras e indígenas dentro das escolas, na sala de aula. Não podemos minimizar o racismo que existe no Brasil. É necessário denunciá-lo.
Então, é importante nesse sentido que os professores e nós, professores, trabalhemos questões raciais, culturais e de representatividade, e além de trabalhar a diversidade como valor para toda a comunidade escolar. É preciso também que a pauta antirracista ela faça parte do projeto político-pedagógico da nossa escola. E atrelando todas as disciplinas, não só a ciência humanas. Isso está nas diretrizes curriculares da educação, as relações étnico-raciais, lá na página 20, está escrito isso, que é preciso, né, que as escolas trabalhem essa pauta antirracista. E agora eu passo a palavra, né, para a Tec Elaine. Então, agora nós temos a nossa avaliação dessa TPC geral. Eu vou pedir para que vocês preencham o Google Forms. E no último item tem, se vocês quiserem, né, nos indicar se vocês, numa próxima formação, têm interesse em algum tema específico. Apesar que nós já estamos no final do ano, como foi falado no início da TPC, esse TPC será dividido pelo menos em 2 partes, né? Mas, de qualquer forma, vocês podem colocar, por favor, aqui sugestões e dicas, tá bom? Nós temos aqui também as nossas referências que foram utilizadas para esta formação. E agradecemos muito a participação de todos os professores e desejamos aí que vocês aí na escola consigam trabalhar com este tema.